A partir de agora você vai acompanhar uma entrevista especial à Jovem Pan News. Tenho o prazer de receber aqui nos nossos estúdios a ex-governadora do Paraná, Cida Borghetti, que também é presidente da Sociedade Giuseppe Garibaldi. Boa tarde, seja muito bem-vindas, governadora. Boa tarde, Rafaela, Camila, toda a equipe da RIC Notícia e Opinião, da Jovem Pan News. Uma alegria poder estar com vocês nesta tarde. Aliás, Curitiba, né? Mas estamos aí ao vivo, Londrina, Maringá e Foz do Iguaçu. E Curitiba sendo Curitiba. Bastante frio já por aqui. A gente está todo mundo aqui bem agasalhado já nos nossos estúdios, mas a conversa promete ser quente. A gente vai falar de Itália, de política, de Paraná. E é claro, eu preciso começar perguntando naturalmente sobre um fato que interessa muito a nossa audiência. Nossa audiência é extremamente politizada, gosta, acompanha, tem muito viva a memória, inclusive, do pioneirismo que representou, né, o fato da senhora ter sido a primeira governadora do Paraná, a primeira mulher em muitos espaços de atuação política e, naturalmente, vem despontando também em cenários eleitorais. Já algumas pesquisas vêm colocando o seu nome para 2026. Há o desejo de concorrer ao governo do Estado, algum projeto político para o ano que vem, ou os institutos é que estão se antecipando? Olha, primeiro eu quero relembrar aqui, né, a nossa trajetória, né, como deputada estadual que fui, 8 anos, deputada federal, vice-governadora e a primeira mulher em toda a história do Paraná a assumir uma cadeira como governadora do Paraná. Então é uma honra muito grande agradecer a Deus, agradecer à população, o carinho. Foi um momento muito, muito importante para a participação efetiva da mulher nas políticas públicas brasileiras, inclusive, né, porque poucas mulheres chegaram, né, à posição de líder dos seus estados como governadora. A história é muito recente dessa participação. E nós tivemos a grata satisfação de ter a colaboração da população, dos servidores do Estado, que não mediram esforços para nos ajudar, dos nossos colaboradores, secretários, diretores, eram cargos comissionados, muitos deles, mas que ajudaram muito esse período de quase 10 meses. E nesse período de quase 10 meses, Rafaela e Camila, nós pudemos investir muito nos 399 municípios do Paraná. Eu até tenho aqui um lembrete, né? Deixamos o Paraná como o 3º estado mais eficiente do Brasil, implantamos a delegacia de combate à corrupção, a integração das forças de segurança, unimos todas as forças de segurança a favor do Paraná, demos início às tratativas e assinatura para a construção da 2ª ponte que liga o Brasil ao Paraguai, em Foz do Iguaçu, juntamente com o presidente Michel Temer e o presidente do Paraguai, o Marito. Depois o presidente da República, Jair Bolsonaro, teve a honra de inaugurar, né, mas começamos ainda no nosso mandato, em 2018, como uma das últimas ações que fizemos, né, junto com os 2 presidentes, paraguaio e brasileiro, e com a Itaipu Binacional, que ajudou, né, através de repasses importantes. Todo o dinheiro veio do governo federal, né? O governo do Estado, já com o governador Ratinho na posição de líder do Estado, fez a gestão, né, dos recursos, a quem eu agradeço, que deu essa continuidade, mas é um trabalho que foi, né, muito, muito forte, batalhado pela primeira mulher governadora do Estado do Paraná. Então, essa é uma coisa importante a gente falar. Tornamos o Paraná um estado livre da febre aftosa sem vacinação, uma demanda esperada há praticamente 40 anos, né, e que foi reconhecido mundialmente. Isso abriu o mercado de exportação. Criamos também um programa para valorização e atenção aos idosos. O condomínio da pessoa idosa, né? Condomínio do idoso. Inauguramos o primeiro em Jaguariaíva. E também o governador Ratinho deu continuidade e está ampliando muitos, como as escolas militares, que também foi uma ação que só tínhamos em Curitiba e nós abrimos para o Estado como um todo.
Então, várias ações importantes, né? Essa parceria com o G7, o setor produtivo, o governo digital, né? Os processos digitais, o teletrabalho. Aliás, fizemos também a primeira audiência virtual dentro do presídio feminino. As mulheres, né? Nas nossas visitas ao presídio feminino, nós identificamos situações muito tristes, mulheres depressivas, longe dos filhos, da família, da mãe, sem receber visitas. O marido muitas vezes abandona, né? A mãe acaba visitando 1 ou 2 vezes, depois fica responsável por cuidar dos filhos da presidiária, né? E essa mulher fica sem visitas. Então, nós instituímos também as visitas virtuais, o que foi muito importante, né, nessa questão humanitária dentro dos nossos presídios, né? O fortalecimento com os carros do governo para a ampliação da frota da Patrulha Maria da Penha, né? Foi também bastante importante. Tivemos uma posição importante na época da crise, da greve dos caminhoneiros. Foi o primeiro estado a sair dessa greve. Criamos um gabinete de crise, valorizando, né, o setor produtivo, valorizando o setor forte do Estado, né? Não tivemos nenhuma passagem desagradável naquele período de 11 dias. Então, ações que foram bastante importantes. E ainda deixamos, né, um caixa muito bom para o nosso governador Ratinho Júnior, que quando assumiu, recebeu um Estado equilibrado, organizado e ainda com 5 bilhões em caixas livre, sem rubrica, para gastar nos seus projetos, né? Então, eu acho que foi assim um momento muito especial, uma grata satisfação, né? Uma alegria muito grande poder ter lá um capítulo pequeno que seja na história do Paraná, como primeira mulher a governar o Estado na sua história. Bom, diante desse legado, eu vou reforçar minha pergunta, porque a gente vê que existe, de fato, né, a intenção, pelo menos dos institutos, de testar o nome. Esse legado, esses feitos todos que a gente ouviu aqui, essa gestão, né, que a senhora traz como a primeira mulher, o fato histórico mesmo do Paraná, ter comandado todo o Estado, isso pode, de alguma maneira, depender de conjuntura, se repetir? Há um cenário futuro em relação a uma possibilidade de eleições ou ainda não? Olha, o Partido Progressista, o partido do qual eu estou filiada, e a minha trajetória toda vem nessa linha, né, de um partido de centro-direita. O Partido Progressista, presidido nacionalmente pelo senador Ciro Nogueira, que tem organizado o partido, é o partido que mais cresce no Brasil, é o segundo partido. A deputada Maria Vitória, deputada estadual, segunda secretária da Assembleia, é a presidente estadual do partido. E nas últimas reuniões do partido, as reuniões internas, né, foi autorizado, né, a presidente do partido a levar o nome do deputado federal Pedro Lupion como pré-candidato ao Senado do Partido Progressista e o nosso nome, né, da Cida Borghetti, como pré-candidata ao governo do Estado. Então, foi autorizado, sim, pelo partido e que oficiaram os institutos de pesquisa do Estado do Paraná para que, quando fossem elaborar os seus questionários, suas pesquisas, que incluíssem esses 2 nomes, né? Então, isso foi aprovado em reunião, né? E eu realmente fico muito feliz em ter o nome lembrado, né? O carinho da população. Isso mostra que é uma lembrança, né, de um Estado, que deixamos um Estado eficiente, um Estado organizado, pronto, né, para que os próximos pudessem administrar de maneira eficiente e realizadora, né? Então, o Partido Progressista é o partido que é a segunda maior força política do Estado. Nas últimas eleições, elegemos 61 prefeitos e prefeitas e 51 vice-prefeitos e vice-prefeitas. Então, é um partido bastante organizado e com uma visibilidade muito legal, né? Temos
os deputados estaduais Maria Vitória, Paulo Gomes, Adriano José, Cristina Silvestre, Márcio Pacheco, Matheus Vermelho. E os deputados federais, né, uma bancada muito representativa. Ricardo Barros, Pedro Lupion, Tião Medeiros, Toninho Wanderchen, Esperafico e 2 novidades que eu quero contar para vocês. Opa, gostamos. Nós vamos filiar mais uma deputada estadual, a deputada de Ponta Grossa, Amabel Canto, que já foi liberada pelo PSDB, a quem eu agradeço aqui, o presidente estadual, o deputado federal, ex-governador do Paraná, Beto Richa, e também tive a honra e o orgulho de ter sido sua vice-governadora, e só assumiu o governo porque o então governador renunciou para disputar o Senado à época, e também o deputado Vermelho, deputado federal Vermelho, que também já recebeu a liberação do Partido Liberal, do PL, para se juntar aos progressistas. Então, essa era a novidade de hoje também. Que bom. Ex-governadora, a gente já que está falando aqui sobre essa sua trajetória, especialmente à frente do governo do estado do Paraná, você bem lembrou, né, assumiu o governo justamente por conta desse licenciamento que foi feito pelo então governador. Vou aqui trazer a pergunta dos nossos ouvintes, muita gente está participando com a gente na live e questionando um ponto que se tornou uma polêmica, né, que é a questão da aposentadoria para ex-governadores. Há uma briga judicial, a senhora reivindica, apesar ali de não ter ficado os 4 anos, né? Como é que está esse processo e por que a senhora tem buscado, né, esse reconhecimento? Veja bem, primeiro que não é aposentadoria, né? Chama-se verba de representação. Os ex-governadores todos recebem, inclusive ex-governadores que, como vice-governadores, ficaram apenas 3 meses também, né? Mas foram vice-governadores durante quase 4 anos e governadores, não importa o período, assumiu o mandato. Então, isso chama-se verba de representação. Essa verba de representação, eu vou dar um exemplo bem, né? Eu sou a única que não recebe. Eu sou a única mulher e a única que não recebe, né? Só para deixar bem claro, porque às vezes as pessoas não sabem, né? Você foi solicitado? Foi solicitado, né? O Supremo, né, devolveu para o Estado, voltou para a primeira instância e eu não recorri. Eu posso recorrer, mas vamos deixar claro que eu não recorri. Mas se eu quiser recorrer, daqui 10, 15, 20 anos, não importa, né, eu posso recorrer. É legítimo, né, porque isso está na Constituição, né, é a representação. Eu estou convidada, como inúmeras vezes estou convidada para participar da ONU em Nova York, em Genebra, Organização Mundial da Família, Coreia, Rússia, Itália, Portugal, inúmeros países que eu visitei, pagando a minha passagem, todas as minhas despesas, depois de ter saído como governadora. Israel, fui em Jerusalém falar, inclusive, sobre aquele assinatura do Estado Livre da febre aftosa, depois de ter saído do governo. 15 dias antes de estourar a guerra, eu estava lá em Jerusalém e recebi, inclusive, uma menção honrosa por ter tido a coragem de ter assinado. Fui com as minhas despesas, pagando as minhas despesas, mas falei em nome do Estado, falei em nome do Brasil e falei em nome do Paraná. Em todos os eventos que sou convidada, Brasil afora, palestra em São Paulo, Bahia, Goiás, por onde eu passo, eu falo em nome do meu Estado, né? Então, esta é uma verba de representação, né? Mas que eu não uso porque eu não recebo e não recorri. Então, só para deixar claro. Em relação à gestão do Estado e à construção política, a gente já falou, inclusive, né, sobre essas novas adesões, há ainda movimentações envolvendo fusões, incorporações, que o PP pode ficar maior do que já é nacionalmente, inclusive com essas negociações, mas eu acho importante a gente desdobrar, inclusive, a visão sobre o Paraná, né? Porque a senhora pontuou, inclusive, os feitos, o reconhecimento dentro do próprio partido, né,
da viabilidade, de que é um nome forte a ser colocado. O que o Paraná tem a melhorar? Porque a gente tem uma gestão hoje extremamente aprovada, né? 80% ali as pesquisas vêm mostrando a gestão do atual governador, que vai sair, e tem outros nomes já se colocando também publicamente dentro desse xadrez político. Então, na sua análise e experiência, o que o Paraná teria ainda a ser aprimorado com a próxima gestão? Bom, primeiro que um Estado, ele nunca está pronto, né? Eu falei aqui, terminei dizendo que deixei 5 bilhões em caixas, né, para o governador continuar, né, a missão da governadora Cida Borghetti, do governador Beto Richa, do governador Orlando Pessutti, do governador Roberto Requião, dos ex-governadores Mário Pereira, do Jaime Lerner. É uma continuidade. É uma continuidade, Camila, e tem que ser assim. Então, o Estado ele nunca está pronto. E nós, paranaenses, somos extremamente exigentes. A nossa sociedade civil ela é muito organizada. Nós temos um povo muito trabalhador. E todos nós somos vaidosos. E nós queremos cada vez mais o nosso Estado circulando entre o melhor Estado, os melhores números, os melhores índices, graças a Deus, né? E só tivemos bons gestores, né? O Paraná tem uma trajetória de bons gestores. O governador Ratinho tem uma aprovação espetacular. Já mostrou que é excelente, que é espetacular como gestor. Tem feito muito pelo Estado, tem divulgado muito o Estado, né? Tem um trabalho de marketing maravilhoso e eu quero aqui louvar toda a equipe, né? Eles têm um trabalho, qualquer Estado e eu tenho andado muito, né? Agora mesmo eu vou a São Paulo, a Salvador, Bahia, né? Na próxima semana, pós-feriado, aonde você chega é impressionante. Todos reconhecem, né, a gestão do governador Ratinho Júnior, né? E que o Paraná é um estado realmente extremamente diferenciado. Não vamos aqui, né, denigrir nenhum outro estado, todos têm né, a sua atuação, todos os gestores, né, cada um, mas nós somos mesmo, e nós gostamos de ser reconhecido assim. Tem muito a que fazer, obviamente, porque o Estado nunca está pronto. Tem até uma questão que eu acho que seria importante, né, dando aqui já um norte do que poderia ser isso, né? O Paraná, ele de fato tem alguns diferenciais. Primeiro que é um estado extremamente produtor, então o próprio solo, né, já nos beneficia. Mas também estamos, logisticamente falando, muito bem posicionados, numa tríplice fronteira, conexão com outros estados que também são produtores, e um porto que é um dos maiores, né, o segundo maior do nosso país. O Paraná chegou, e eu posso dizer que se consolidou como a 4ª maior economia do país. A gente perde para São Paulo, naturalmente, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Só que diante de todo esse potencial, né, mão de obra qualificada, muitas universidades de alto nível aqui, você diria que a gente pode perseguir um objetivo de, inclusive, ultrapassar, quem sabe, Minas Gerais? Eu viu, Camila, você falou 4º estado, né? Veja bem, nós chegamos ao 3º estado já, mais eficiente. Já fomos o 3º estado mais eficiente. Hoje estamos no 4º. São Paulo é um país. Eu tiraria São Paulo e eu acho que a gente continua sendo o 3º estado mais eficiente do Brasil. Porque São Paulo é um país, e é mesmo, né? Ele é muito diferenciado. E eu acho, sim, que nós temos que ter metas, né? As metas hoje incluem inteligência artificial. As metas incluem, né, aliás, o Paraná está trabalhando, a cidade de Maringá trabalhando para que o primeiro data center do Brasil e da América Latina seja aqui no Paraná, no Brasil, no Paraná, na cidade de Maringá, no Paraná, né? Então, portanto, nós estamos perseguindo, né, a modernidade, porque é inevitável. Hoje, as nuvens, aonde que estão concentradas, você pega o mapa do mundo, onde tem os data centers, Estados Unidos. Um pouquinho na Europa, né? Mas Estados Unidos domina. Então, nós vamos entrar nesse mercado mundial da inteligência artificial, da tecnologia, do armazenamento de dados, né? Sim. O que é muito importante. Então, vamos
perseguir o agronegócio é forte. Nós somos, o governador Ratinho Júnior fala que o Paraná é o supermercado do mundo, e é mesmo. Então, nós temos que cada vez mais investir na tecnologia de ponta, na modernidade, investir nas universidades, nas escolas técnicas, né? Capacitando jovens, adultos, para entrar nesse mercado que é pouco discutido ainda, né? Então, para trabalhar numa empresa de data center, o que precisa? Precisa estar conectado com a atualidade, né? Com o mundo virtual, com o mundo da tecnologia. Então, para tanto, nós precisamos ter universidades capacitadas e preparadas para a formação desses jovens adultos, né? Preparando-os para o futuro. A gente está conversando, inclusive, né, sobre o ingresso e olhar para novos espaços, e eu acho que isso se conecta, né, muito com o que a gente ouviu aqui sobre a sua trajetória de ter tido uma atuação pioneira enquanto mulher em um espaço político que a gente sabe é muito duro, não é fácil, né? Só você olhar a composição, por exemplo, das assembleias, do Congresso, você vai percebendo que existe a participação feminina, mas em comparação com o espaço de atuação, né, os cargos, os espaços, eles acabam, de fato, sendo poucas as mulheres que têm esses feitos dentro do seu currículo. Eu queria uma leitura de como é exatamente ser uma mulher atuante na política do Paraná, ter alcançado pela primeira vez esses espaços que muitas vezes, né, são tão difíceis, e inclusive hoje ter ali essa visão de quem sabe até retornar aqui ao Estado no comando, com o aval do partido, num campo político partidário. Olha, Rafaela, eu vou dizer uma coisa a você. Não é só o mundo político, né? Mas a participação da mulher em todas. Você vê que nós temos poucas mulheres protagonistas em todas as áreas, inclusive na comunicação, né? Vocês dão um show aqui, né? É difícil, mas uma coisa que a gente não pode perder: a essência da mulher, né? Nós nascemos mulheres guerreiras, fortes, empreendedoras, e nós, mulheres, saímos de casa todos os dias e carregamos a nossa casa nas costas, porque você não deixa a peteca cair. Não importa se você é governadora, presidente da República, primeira-ministra, rainha da Inglaterra, você sabe organizar tudo, né? Você sabe aquele chinês que fica com aqueles palitinhos e os pratinhos virando e girando? Você não pode deixar cair nenhum. Porque se você deixar cair um, você mostra a tua fragilidade. Então, você conseguir se organizar de uma forma de cuidar dos seus e cuidar da sua profissão, né, diariamente, já te mostra diferenciada, né? Eu me lembro que, mas vai buscar a filha na escola, tem tempo para isso? Também tenho. Vai participar do teatro, da dança de balé, da Maria Vitória, quando só tem Maria Vitória, né? Agora tem as 3 Mariazinhas, também vou, né? Mas dá conta de tudo, nós damos, né? A mulher, ela tem essa capacidade de se reinventar, de se virar nos 30 e conseguir estar presente em todos os momentos. Mas, assim, educação é uma coisa, Camila e Rafaela, que a gente recebe em casa, né? Você não pode mudar jamais a tua essência, os teus princípios, né? A tua formação, caráter, né? Você não pode mudar porque você assumiu ou sentou numa cadeira de governadora, de presidente da República, de primeira-ministra, de ministra de Estado, de secretário de Estado. A essência é a mesma. Queria só fazer um parêntese aqui, porque me chamou muita atenção quando você ainda citava ali os feitos do seu mandato como ex-governadora, como governadora do Estado do Paraná, que é o abandono dessas mulheres que hoje estão no sistema presidiário, né, aqui no Brasil, perdão. As mulheres são responsáveis por 75% do trabalho não remunerado, né? Então, a economia do cuidado, ela é muito dependente das mulheres, né? E aí, quando elas dependem desse cuidado, são completamente abandonadas. E a gente não pode deixar de citar que as mulheres são a maior fatia, né, do eleitorado brasileiro. Então, como nós, mulheres, né, a senhora que está na política, tenta conscientizar
também as mulheres, né, em votar principalmente em mulheres? Sempre, porque a mulher é a maioria do eleitorado. E a mãe da outra parte. Então, na verdade, é 100%. A mulher está 100% inserida em todas as... Ela tem um poder de decisão muito grande. Mas muitas mulheres, às vezes, elas vão se acuando, elas vão dando 1 passo, 2, 3 para trás. Não é fácil persistir. Já me deparei com inúmeras situações. E muitas pessoas falavam, você não vai desistir? Eu falei, eu nunca desisti. Eu não vou desistir. Né? Não tem renúncia na minha história. E que Deus me permita que continue assim. E não é fácil. A gente está chegando ao finalzinho, mas eu preciso trazer um pouco da atuação da Sociedade Garibaldi também para que a gente fale, né, sobre o trabalho que é desenvolvido. E eu vou aproveitar e pedir a leitura sobre um tema que tem mobilizado aí muitos descendentes de italianos que vêm olhando com atenção as mudanças que vieram em relação, né, à questão da imigração. Como é que a sociedade tem olhado para isso? Também queria ouvir um pouco sobre como é que vem a atuação conduzindo a Sociedade de Giuseppe Garibaldi. Posso garantir que não é fácil, viu? A Sociedade Garibaldi, a Associação Giuseppe Garibaldi, é detentora do Palácio Garibaldi, no Centro Histórico de Curitiba, com 142 anos, que foi construído pelos imigrantes italianos. É privado, é 100% privado. Né? Às vezes as pessoas perguntam, mas não é público? Não, nunca foi, sempre foi privado. Lá é um clube, né? É um clube de italianos, é um círculo italiano, né? Como se parla italiano. E nós temos 118 associados apenas. É mais difícil presidir a Associação Giuseppe Garibaldi com 118 italianos do que 12 milhões de habitantes que tem o Paraná, praticamente. Né? Mas é muito gratificante. Uma história maravilhosa de amor, de estender a mão ao próximo. Quando a associação foi fundada em 1883, 1º de julho de 1883, ela tinha o princípio de socorrer os irmãos italianos, imigrantes, que aqui estavam chegando. Há 142 anos atrás. A história da imigração tem 150 anos. Então, a Associação Giuseppe Garibaldi é uma das, ou a mais importante, eu digo que é a mais importante do Brasil. É a maior e a mais importante do Brasil. Porque acolheu esses imigrantes, ajudou com dinheiro, aportando, fazendo empréstimo, funcionou como clube, sempre a cultura, a arte, a música, a gastronomia, o idioma, né, sempre foi preservado por todos os nossos associados, por todo esse legado histórico, né, e que cabe a nós hoje cuidar. Eu estou há 6 anos como presidente, mas sou associada desde sempre. Fui conselheira, e também diretora, né? Agora presidente, já estou encerrando 6 anos de mandato. Teremos novas eleições agora no mês de junho, e a nossa chapa já está sendo apresentada aos nossos associados, mas vamos continuar ajudando, não mais como presidente, mas como vice-presidente, né, na atual chapa que está sendo apresentada aos nossos associados. Vou continuar colaborando como sempre, porque nós não podemos deixar morrer essa italianidade, né? Principalmente o Paraná, que é o 2º estado com a maior colônia de ítalo-descendentes. Né? Quero agradecer imensamente aqui a presença da ex-governadora do Paraná, Cida Borghetti, presidente da Sociedade Giuseppe Garibaldi, conversou com a gente aqui por meia hora nessa tarde. Foi um prazer recebê-la nos estúdios da Jovem Pan News. Rafaela e Camila, vocês têm que me convidar para voltar para falar só sobre o decreto da lei, tá? Porque aqui é sempre assim, a gente tem muito assunto, falta tempo. Mas eu espero, né, que algumas mudanças possam acontecer para justamente não perder esse elo, esse laço, porque o Brasil recebeu os italianos há 150 anos atrás de braços abertos, e aqui se formou uma nova geração. Somos 30 milhões de ítalos descendentes no Brasil, 15% da população brasileira. É muito forte, né?
Então, E é do interesse de muitas pessoas, né? Justamente muito. por isso. Então, parabenizar a Assembleia Legislativa, a deputada Maria Vitória, que chamou uma audiência pública, o presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Itália, Eros Biondini, que eu até mandei o documento para vocês, está levando em mãos ao governo da Itália a semana que vem um decreto, aliás, uma carta de repúdio assinada por todos pelos parlamentares do grupo. Eu presidi esse grupo quando deputada federal. Então, estamos fazendo a nossa parte. Perfeito. A gente vai trazer atualizações, inclusive, Isso, né? tem várias. Até para trazer um alívio ali sobre as movimentações para as pessoas que estão aguardando, que têm laços com a Itália e que naturalmente querem esses laços reconhecidos. E nós estamos brigando para que isso não morra. Perfeito. Obrigada, ex-governadora. Eu que agradeço. Camila Andrade, a gente não tem tempo para mais nada, viu? Então